José Miguel, sobre a janela, diz que hoje ele não vai dormir e vai pensar somente naquilo que lhe faz bem. Valentina. Nisso, Valentina também está fazendo o mesmo sobre a janela, pensando em José Miguel. Os dois suspiram então, um para o outro, sem saber que naquele exato segundo milésimo estão pensando um no outro. Ivana está ansiosa dentro de seu quarto, repetindo que José Miguel tem que acreditar na gravidez dela. E como o Steve então está mudando tudo para ela, mandando então no caso as provas que provam então que ela está grávida, não há alternativas a não ser ele acreditar nela. E diz assim mesmo que está morrendo de estar logo com esses papéis em mãos para esfregar isso na cara de Valentina. E ela não se aproximar mais de José Miguel, mas ela terá que esperar. E olhando para o espelho, ela repete que tem que esperar só mais um pouquinho. Filadélfio pergunta de onde Rodrigo vai tirar tanto dinheiro. Rodrigo diz que da terra. Filadélfio diz que não consegue entender Rodrigo. Daí, Rodrigo que ele nunca consegue entender porque ele é pobre e medíocre. Filadélfio diz que não se importa, pois se ele é feliz sendo um bom peão lá na fazenda, isso então, se for ser medíocre, ele é então com muita honra. Rodrigo manda que ele pare de dizer besteiras e que nessa madrugada ele vai precisar dele para um servicinho. E ao ser questionado para quê, Rodrigo diz que precisa ir até a ladeira dos mortos, aquela que fica atrás da mina abandonada. Filadélfio quer saber para quê, já que lá nunca tem ninguém e que lá tem até fantasmas. Rodrigo diz justamente por isso ele escolheu aquele lugar. Filadélfio diz se ele tem certeza, já que lá é mal assombrado, para que eles vão lá. Rodrigo manda que o homem não seja frouxo e que na madrugada eles se encontrem lá. Moisés repreende Sandra e pergunta por que a moça sumiu. A moça diz que não faz mal ir à igreja, mas então Moisés conta que todos ficaram desesperados com o sumiço dela. Sandra fica bem cabisbaixa, quando então é questionada e repreendida por Moisés. Felipe diz que felizmente encontraram a Sandra, tentando amenizar a situação da moça com o pai. Moisés diz que terá que voltar ao banco, pois deixou o trabalho pendente por lá, e que avisem Henriqueta. A sós, Felipe diz a Sandra que a ama muito, mas não quer que ela tenha problemas com a mãe por causa dele. Sandra diz que se sente amada por ele e que isso dá forças a ela para enfrentar qualquer coisa e que isso a dá forças para seguir em frente. Os dois se beijam enquanto o sino toca. Ivana vai até a mercearia de Horácio e pede para o menino usar o telefone. Quando então Timóteo se aproxima dela, ela então se sente um pouco incomodada. Daí ela manda que Timóteo arrume um analgésico, pois ela está com dor de cabeça, e dá um trocado a ele para ele comprar, para ver se assim ele sai. Quando ele sai de perto para ir comprar o remédio, ela fica então tentando discar o número. E o telefone então chama até que alguém atende e ela pede para falar com Steve e diz que é urgente. Daí, ela questiona o médico sobre os exames e pede ao médico que mande logo seus exames, pois não chegarem logo, ela terá problemas muito sérios. E diz que não aguenta esperar nem mais um dia. Ela pergunta então quando desliga o telefone por Horácio a Timóteo. E quando o rapaz vai dizer que ele não quer ser incomodado, pois está tomando banho, ela corre para dentro da casa do moço. Lá dentro, Horácio sai do banho cantando, bem animado, pois acha que está sozinho em casa e é surpreendido pela vilã. Leonor conversa com Rodrigo e pede resultados. Rodrigo diz que tem que fazer contas e cálculos, saber como é que está a fazenda, avaliar muitas outras coisas para poder então começar a dar resultados. Leonor exige que os resultados sejam logo para ontem, se possível for, para que ela possa justificar a José Miguel a estadia então de Rodrigo por lá. Quando Rodrigo se vai após uma pequena discussão com Leonor, Leonor chama Teresa e quer saber de Ivana. Teresa informa que Ivana acordou muito cedo, já que a moça costuma acordar tarde. Ela fala então que a Ivana nesse dia acordou cedo, mais ou menos umas 5 da manhã, e viajou para a capital. Leonor fica brava,
porque ela não contou isso antes. Teresa diz que com a situação de saúde de seu filho, ela não está com a cabeça muito boa e pede desculpa então à patroa. Leonor pega o maior ar com ela e diz que ela é um inútil e está usando desculpas e que a presença dela ali a irrita e manda que a empregada desapareça de sua frente de imediato, pois o que ela acabou de fazer foi um erro e deveria ter comunicado a ela sobre Ivana muito antes. Então, sozinha, Leonor se pergunta o que Ivana foi fazer na capital. A cena corta e vemos onde Ivana está. Ela vai direto a uma clínica e chama um médico para recordar os velhos tempos. Horácio chega à mercearia e conversa com seu ajudante, pois o menino está apaixonado por Maria da Luz, que lhe acabou de dar um fora. Horácio conforta o jovem e diz que está disposto a apostar todas as suas fichas nesse romance com Gabi. Os dois então trocam um pouco de intimidade. Na fazenda de Valentina estão todos à mesa. Maria da Luz comenta como sua mãe vende frangos, colocando um anúncio na porta após ela engordar as galinhas, e sugere a Valentina que faça o mesmo para conseguir um capataz, já que a dona está procurando por um. Todos sorriem da inocência de Maria da Luz, e Valentina diz à moça que não é tão fácil assim, não dizendo que é fácil vender frangos, mas para conseguirem contratar alguém é muito mais difícil, pois tem requisitos que precisam ver antes de contratar a pessoa. Então, na mesa, Isabel sugere uma pessoa da fazenda Monticínios. Valentina até concorda, mas diz que antes que ela possa falar com um dos homens de confiança do José Miguel, ela precisa então falar com ele para que ele não pense que ela está tentando roubar algum homem de confiança dele. José Miguel está no banco conversando com Moisés e pede a ele um favor, pois eles estão querendo vender uma parte da lagoa lá da fazenda e precisa pegar um bom capital, e que não está conseguindo vender a casa lá da capital. Por isso, ele precisa vender a lagoa. Moisés pergunta como é que ele pode ajudar, pois ele sabe que vender essa pequena parte da fazenda vai ser bem difícil para ele, e pergunta brincando se ele quer que ele compre. José Miguel então fala sério e diz que se ele quiser, ele coloca à disposição dele sim. Moisés diz que não, ele é apenas um gerente de banco e não teria condições financeiras para pagar essa conta. José Miguel diz que sabe que ele tem muitos clientes e pergunta se Moisés poderia então sugerir isso aos clientes dele, contatos, né? Moisés diz que sim e que vai falar com todos e deseja que José Miguel possa reerguer a fazenda novamente. José Miguel agradece de coração a sinceridade de Moisés. José Miguel também diz que ele está no fundo do poço e só o milagre pode ajudá-lo a sair dessa. E chega o grande dia para Alonso e Brenda. Alonso acompanha Brenda no momento mais complicado de toda a sua vida. E quando ela já está na maca para ir então ao centro cirúrgico, Brenda pede a Alonso que diga ao menino que ela o ama mais que tudo nessa vida e que ela sempre estará lá com ele quando ele precisar no coração dele. Alonso diz que dirá sim o recado. Brenda diz que se as coisas se complicarem e ela morrer, que ele tome conta dos filhos deles e pede que ele jure isso. Alonso então jura em leito de morte a Brenda que cuidará do menino e dá um beijo nela antes que ela entre no centro cirúrgico. Quando ela se vai, Alonso teme pelo pior. Valentina conversa com Sabino sobre a fazenda e os dois se dão até bem. Sabino lembra então de Frederico e conta a ela o quanto Frederico queria ver a fazenda florescer novamente e que nesse momento o José Miguel não tem condições para erguer a fazenda como nos tempos do pai. Valentina diz a Sabino que há um tempo atrás ela até se ofereceu a ajudar, mas o José se negou completamente. Sabino então pede que Valentina não leve para o lado mal. Ele é um bom homem digno e quer fazer as coisas do jeito dele, mas que nem isso não leve a dar mais trabalho, então mesmo que leve a rumos mais complicados é o que ele quer fazer. Valentina então diz a Sabino que eles vão se casar e não tem nada de humilhante em ela querer ajudá-lo.
Sabino então pede a Valentina que ela não fique sofrendo por isso. Valentina quer saber por quê. Daí Sabino diz que há uns dias atrás ele ouviu de José Miguel que a dona Leonor autorizou vender a parte dela da fazenda e a casa da capital também. E com o dinheiro que sobra dá um jeito também na fazenda. Valentina se espanta e diz que José sempre foi contra vender aquela parte da fazenda. Sabino diz que quando a água chega no nariz, aí não tem saída. Valentina diz que não pode permitir que ele faça isso e de alguma forma ele tem que aceitar sua ajuda. Daí, Sabino diz à moça que é melhor que ela nem tente, porque ele não vai aceitar pelo que ele conhece o José Miguel. Valentina diz que não resta alternativas a ela. Ela vai comprar a parte que ele vai vender com o nome de outra pessoa. Aí um dia, quando a fazenda voltar a dar frutos, ela devolve a ele então. Sabino se assusta e pergunta se ela seria capaz disso. Valentina diz que seria capaz de tudo que possa então fazer com que José Miguel conserve o patrimônio do pai dele.